ti, pela tua grande misericórdia. Nos ensine, Senhor, a te adorar cada dia mais o melhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Evangelista Mateus, assim, está com a palavra. Meus irmãos, boa noite. Saúde a todos com a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Nada melhor do que no dia do Senhor podermos cultuá-lo, bendizer o seu nome, louvarmos a Ele e contarmos aquilo que Ele fez por nós e nós, em forma de gratidão a Ele, cantarmos e louvarmos o seu nome. Vamos abrir a palavra de Deus, vamos dar continuidade à exposição da palavra do Senhor. A carta de Paulo aos Romanos. Hoje vamos ver do capítulo 3, a partir do versículo 9 a 20. Para aquele que nos visita, nossa igreja tem o costume de fazer exposição de livros inteiros da Bíblia. Já vimos a primeira carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, e agora estamos à noite vendo a carta de Paulo aos Romanos. Então, Romanos capítulo 3, nós vamos ler a partir do versículo 9 até o versículo 20. Ouça com fé a leitura que farei da palavra do Senhor. Que conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, bendito Pai, Senhor, nós adoramos a Ti com cânticos e queremos adorar a Ti, Pai, sendo expostos à Tua palavra, a ouvir a Tua palavra, Senhor. E nessa noite, Pai, nós te pedimos, dá-nos um coração disposto a aprender, dá-nos um coração humilde, dá-nos um coração ensinável, Pai, diante da Tua presença. Pai amado, nós te suplicamos nessa noite que o Senhor venha falar conosco tremendamente, graciosamente. Que a Tua misericórdia seja estendida a nós essa noite. Que cada pessoa essa noite possa ser tocada pela Tua palavra, despertada pela Tua palavra, Senhor. Pai, faz o Teu nome grande. Faz o Teu reino avançar nessa noite, Pai. E glorifica o nome do Teu Santo Filho Jesus. É o que eu te peço, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. A gente tem olhado essa carta e até então o que temos visto são somente más notícias. Paulo deixa bem claro em sua definição acerca da natureza e a condição do homem diante de Deus. Porque muitas vezes nós não estamos prontos para ouvir o Evangelho até que entendamos primeiro a acusação que pesa sobre a humanidade. A acusação não vinda do homem, mas a acusação vinda do próprio Deus. A visão da humanidade com a qual deparamos em Romanos, no capítulo 3, dos versos 10 a 20 que lemos, está em rota de colisão com tudo o que a nossa cultura nos diz a respeito da nossa condição natural diante do Senhor. As pessoas hoje discordam literalmente da avaliação que o apóstolo Paulo faz aqui nesses versículos acerca da nossa própria condição. Mas nós, irmãos, não devemos ficar presos ao que nós, como pessoas caídas, pensamos sobre nós mesmos.
O que importa é a avaliação de Deus a respeito da nossa condição diante dele. A melhor definição que temos acerca da nossa condição, acerca do nosso coração, é a definição que o próprio Deus dá de nós. A avaliação que Deus dá de nós por meio da sua palavra. Lemos o versículo 9 novamente, que diz: que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Quando o apóstolo diz, irmãos, que estamos debaixo do pecado, ele quer dizer que o pecado não é algo que apenas arranhou a superfície do nosso coração. O peso do pecado é tão grande que ele nos pressiona, como Paulo diz, a ponto de sermos expostos à lei de Deus, à sua santidade, à sua justiça, à sua lei santa, e muitas vezes pressionarmos essa verdade em nossa consciência, fazendo com que ela não tome lugar em nosso coração por causa do pecado, por causa da condição que estamos sob o pecado. Estamos debaixo de uma pesada carga de culpa, como resultado do nosso próprio pecado. Então, irmãos, a força daquilo que Paulo está afirmando no versículo 9 é que, em razão do nosso pecado, cada um de nós, sob o veredito da lei de Deus, está exposto ao julgamento de Deus. Não é isso que o mesmo apóstolo vai dizer no capítulo 1, a partir do versículo 18? Porque do céu se revela a ira de Deus contra toda a impiedade e perversão dos homens, que distorcem a verdade de Deus em mentira e adoram mais a criatura do que o Criador. O peso do pecado, a contaminação do pecado é tamanha que aquilo que Deus fez de forma bela tornou-se distorcido, caído, feio, como vimos no sermão passado. Então, muitas vezes nós que temos a ideia de quando estamos no sucesso ou que alcançamos um novo patamar, aquele status que muitos nos dizem que estão no topo das coisas, quando alcançamos um sucesso que buscamos, no que diz respeito, irmãos, à nossa obediência a Deus, as coisas não estão no topo. Nós estamos debaixo delas, e a lei de Deus pende como que uma espada em nosso pescoço. Nós percebemos aqui Paulo mostrando de forma clara a acusação do próprio Deus diante dos nossos olhos. Paulo, para sustentar sua afirmação e defender essa terrível avaliação, que não ele, que não próprio Paulo, segundo a sua própria experiência, segundo a sua própria perspectiva, o tem da natureza do homem, da condição do homem diante de Deus. Não pautado naquilo que ele acha acerca de como está a situação do coração do homem, mas ele volta-se para as páginas das Escrituras do Antigo Testamento para mostrar essa avaliação, a definição que Deus dá da nossa condição diante dele. Então Paulo, ele dá-nos uma avaliação, uma definição da nossa condição, baseado naquilo que Deus diz a respeito de nós. Ele volta-se ao Antigo Testamento, e a maioria dos versículos aqui que ele vai citar, do versículo 10 ao versículo 18, é tirado do Antigo Testamento, do livro dos Salmos, do livro do profeta Isaías, a maioria das quais tirada desses livros para dar uma definição da depravação total do nosso coração. Então você não vai encontrar aquilo que cremos como depravação total somente no Novo Testamento, aquilo que nos deleitamos como as doutrinas da graça somente na dispensação da nova aliança. Isso permeia por toda a Escritura a partir de Gênesis 3, com o advento da queda. Em toda a Bíblia nós percebemos a avaliação que Deus dá de nós mesmo, da condição do homem. Então, a avaliação que devemos fazer de nós, se queremos ser sinceros conosco mesmo, não é aquela que nós achamos que é a devida, mas é a que Deus dá de nós. E só teremos uma definição correta da postura, do estado do nosso coração, quando olharmos pelo espelho das Escrituras. Quando nos avaliarmos
pelo espelho da lei de Deus, pelo padrão estabelecido por Ele mesmo. A maior definição e melhor definição que temos de nós está contida nas Escrituras. E Paulo diz que nem o justo há, nenhum sequer. Se estivéssemos, irmãos, no tribunal de Deus, agora, as acusações que seriam parecidas literalmente como esse versículo, como algo desse tipo. Não há um justo, não há nenhum sequer. Nenhuma pessoa julgada de acordo com os padrões de Deus pode ser considerada justa. Entretanto, a nossa descrição pessoal de justiça nos leva a supor que nós, de alguma forma, diante desse julgamento, podemos passar por ele baseados no nosso próprio desempenho, diante das nossas próprias obras. Mas quando colocamos e medimos a nossa condição pelo padrão que Deus exige da sua própria lei, ninguém pode ser considerado justo. Ninguém pode ser considerado isento de pecado. E é exatamente aquilo que Paulo está culminando e caminhando aqui no capítulo 3 de Romanos. No capítulo 1, Paulo faz com que todos os pagãos, ele dá uma descrição da perversão do coração deles, de como que eles distorcem a imagem de Deus, de como que eles mudam a glória de Deus pela imagem da criatura, de como que de alguma forma eles pressionam a verdade de Deus na sua consciência. E no capítulo 2, pela hipocrisia dos judeus também, que se gloriavam de achar que tinham alguma vantagem por receberem a lei de Deus, tornam-se hipócritas, por não praticarem a mesma. E é exatamente isso que culmina esses versos aqui 9 a 20, a argumentação do apóstolo. Paulo quer dizer acerca da universalidade do pecado, que não existe isenção, que tanto gentios quanto pagãos, quanto aqueles que não faziam parte da nação de Israel, são pecadores, bem como os judeus, que receberam a lei de Deus. E é exatamente aquilo que vai culminar no versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, quando nós, irmãos, e se hoje, exatamente hoje, nós estivéssemos diante do tribunal de Deus, a acusação que seria contra nós poderia ser exatamente essa: aqui não existe nenhum justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos pecaram juntamente. Essa é a acusação que a nós. Então, se nós tentarmos dar uma descrição, como muitas vezes nos baseamos nessa justiça própria nossa, que leva-nos a supor de que de alguma forma nós podemos ter um bom desempenho e fazer com que nós de alguma forma vamos escapar do julgamento de Deus, filtrando esse julgamento, essa postura nossa, baseada naquilo que fazemos, pelo nosso desempenho, quando que na verdade o nosso coração não se inclina sequer nem um milímetro em direção a Deus de forma natural. Não há nenhum justo, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram sem isenção. Aqui nós vemos a universalidade do pecado, bem como a universalidade do julgamento de Deus. Por isso que toda boca fica em silêncio diante da lei de Deus, da lei santa do Senhor, diante da acusação que Ele tem a nós. Mas é muito comum, irmãos, eu falei isso sobre amanhã, nós ao evangelizarmos, algumas vezes perguntarmos às pessoas na quais abordamos para falarmos do Evangelho: se você morresse essa noite e se encontrasse diante de Deus, e Ele dissesse: por que eu deveria permitir que você entrasse no céu ou no meu reino? E a pessoa responderia, 90% delas, acho que 99% delas responderiam baseado nas suas obras e na sua própria retidão, na descrição de justiça que elas têm de si mesmo. Eu tenho que entrar no céu porque de alguma forma eu tentei viver uma vida digna. Eu pertenci a uma denominação, talvez a Igreja Presbiteriana do Brasil, e por isso eu devo entrar no céu. Fiz muita caridade, ajudei muitas pessoas. Então por isso o Senhor deve permitir que eu entre no céu.
É interessante que Paulo dá ênfase no versículo 9 acerca da condição caída do homem. Paulo faz com que nós fiquemos calados diante dessa condição e que o julgamento de Deus se torne cristalino diante das nossas vistas, de como que de fato o nosso coração é caído e como que o pecado reina em o nosso coração, no homem, sendo judeu, grego, pagão, independentemente da sua etnia, da sua nacionalidade. A argumentação do apóstolo é que não há nenhum justo. E caso você não tenha compreendido ainda, eis a ênfase dele: nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Então não há exceção. Não há exceção quanto ao julgamento universal de Deus. Todos pecaram, todos destituídos da glória, ou separados da glória de Deus estão. Desde que não há nenhum justo, sequer, segue-se irresistivelmente que não há ninguém que entenda, não há ninguém que compreenda a vontade e a verdade de Deus. Tendo em vista a incapacidade de compreender as coisas de Deus, porque Paulo deixou bem claro, o problema não está em Deus, o problema não está na sua lei, o problema está em nós. De como que a nossa condição foi afetada pelo pecado. A incapacidade, a mente, ela foi atrofiada literalmente pelo pecado. A feiura do pecado nos tomou por inteiro, a ponto das nossas emoções, do nosso físico inteiramente ser tomado pelo pecado. Toda a nossa constituição foi tomada pelo pecado. E é exatamente essa a acusação do apóstolo, de que não há ninguém diante de Deus que possa dar uma descrição justa e boa de si mesmo, ou de ter diante de Deus algum ganho por meio do seu próprio desempenho. Essa é a má notícia do Evangelho. Essa é a má notícia que antecede a boa notícia, a boa nova do Evangelho. Se não entendermos, irmãos, mais uma vez eu repito, se não entendermos a pecaminosidade do coração, não haverá necessidade do Evangelho para você e para mim. O Evangelho se torna inútil em igrejas que não se pregam acerca da pecaminosidade do coração. Onde não há entendimento correto bíblico acerca do pecado, não há necessidade de perdão. Por que pregar o Evangelho? Isso muitas vezes é uma insinuação do diabo, que faz de tudo para que a verdade de Deus não reine na igreja do Senhor. A primeira notícia que temos e a definição que temos de nós não é boa, não é bonita, não é bela. É uma definição horrorosa. Por natureza nós somos maus. Nós somos maus. Basta ficarmos sozinhos em algumas situações favoráveis e facilmente vamos revelar o que está em nosso coração. Ao sermos colocados em situações em que requer de nós muitas vezes justiça e obediência, nosso coração é provado e revela o que de fato está nele. E na maioria delas eu creio que você não fez coisa boa, ou eu também fiz coisa boa. Nós fizemos coisas más. Nós, por experiência, a lei de Deus, como Paulo fala que Deus a imprimiu em nossa consciência, testifica isso. A nossa própria consciência nos acusa acerca daquilo que é bom, justo e mal. Mas o homem, de alguma forma, ele tenta, por causa do pecado, pressionar essa verdade em sua consciência, isentar essa verdade. E às vezes nós tentamos não olhar para a definição que Deus dá de nós em sua palavra, e muitas vezes preferimos permanecer naquilo que nós achamos que somos. Não, rapaz, eu não sou tão bom, não. Né? Por isso que muitas pessoas radicalmente não entram de acordo com a avaliação que o apóstolo Paulo dá aqui acerca da condição do homem. De que Paulo não, de que o próprio Deus, que Paulo está citando passagens do Antigo Testamento. A definição de que Deus dá acerca de nós. Então, antes de vir a boa nova do Evangelho, Paulo, primariamente nesses 3 capítulos, ele está colocando todo mundo calado diante de Deus. Ele está fazendo com que aqueles irmãos em Roma, sejam eles judeus, pagãos, sejam eles gentios, eles possam entender qual é a condição deles diante de Deus, antes de apresentar o Evangelho, antes de apresentar a boa nova de salvação.
Então, tendo em vista, Paulo vai dizer aqui no versículo 11, que não há ninguém que entenda. Diante desse quadro, se não há um justo, um sequer, não há também quem entenda. Se o homem foi atrofiado, se o homem foi afetado pelo pecado de forma radical, ele não, por si próprio, não vai conseguir, não terá capacidade de compreender a verdade de Deus, de compreender a sua palavra. Nós podemos muito bem ter PhDs em teologia, mas que vivem adultério, que vivem em desobediência a Deus. Às vezes o conhecimento superficial da palavra só não faz com que nós, de fato, nos tornemos salvos. Só evidencia a acusação que Deus dá em sua palavra acerca de nós mesmos. Então existe uma capacidade de compreender as coisas de Deus. Se nós, como criaturas caídas, não queremos ter Deus em nosso pensamento, e muitas vezes tentando tirar esse peso que o pecado dá em nossa consciência, né? Tentando desenvolver uma visão, uma cosmovisão que o próprio mundo dá acerca de nós, buscando assim, quando nós rejeitamos a lei de Deus e o padrão que Deus estabeleceu para nós, estabelecendo um padrão que nós mesmos criamos para nós mesmos. Não, eu não sou tão mal assim não, então eu vou entrar no céu sim. De alguma forma o meu desempenho tem sido bom diante do Senhor, então Deus não irá fazer com que eu seja condenado. Não é bem assim, irmãos. É a acusação que Deus faz acerca de nós, é a que prevalece. É a definição da sua palavra. Quem de nós, por natureza, podemos entender a doçura que é Deus, a sua verdade inspirada? Quem entre nós, muitas vezes, no estado de convertido, se é que são de fato convertidos, tem fome e sede de entender as coisas profundas de Deus? Quantos cristãos professam, né? Você pode até já ter ouvido dizer: eu não preciso estudar as Escrituras, eu não quero me envolver com teologia, né? Eu não quero me envolver com essas coisas. Na verdade é que ele não ama a verdade de Deus. E assim somos todos, e assim é todo homem, e assim é toda mulher. Todos, por natureza, não amam a verdade de Deus. O pecado é o que? Ele é a transgressão da lei. O pecado que habita em nós é uma oposição a Deus. E literalmente essa é a posição do homem, do seu coração. É uma disposição contrária a tudo que Deus ama, a tudo aquilo que Deus se agrada, mediante a sua palavra. Então muitos vão se isentar e tentar não ler as Escrituras, ou não ser exposto a mesmas, não amá-las, não perceber a doçura de Deus, não perceber a verdade esclarecedora de Deus contida na sua palavra, porque o homem naturalmente não busca Deus, e essa é a continuidade do versículo 11. Não há ninguém que entenda, versículo 11, não há quem busque a Deus. Aqui nós entendemos que ninguém em sua condição natural pode buscar a Deus pelo seu próprio esforço. Na condição que está de pecador caído, onde existe essa incapacidade de compreender a verdade de Deus, Paulo diz que não há quem busque a Deus. Ninguém em sua condição natural busca a Deus, porque buscar a Deus é negócio de crente, é negócio de quem já creu. Buscar a Deus envolve primariamente ser cristão. O incrédulo não busca a Deus. No momento em que se torna um cristão, é o momento em que se começa a busca incessante por Deus. Antes de nossa conversão, irmãos, éramos fugitivos de Deus. Fugíamos dele, da sua verdade, constantemente. E é interessante hoje que muitas igrejas estruturaram o seu culto, estruturaram o seu ensino, a sua liturgia, a sua pregação para o pagão, para ajudá-lo de alguma forma a encontrar o que está procurando desesperadamente, mas simplesmente não consegue descobrir o que está procurando. Tentar suprir esse descontentamento, esse vazio do pagão. Mas é tolice, irmãos, estruturar uma adoração, uma liturgia, uma pregação, uma mensagem diretamente só para incrédulos no culto solene, naqueles que estão buscando a Deus, quando a Bíblia nos diz que não há quem busque em sua própria condição.
manifesta-se uma incapacidade de compreender as coisas de Deus. E no tocante a isso, eu acho muito interessante o que Tomás de Aquino fala a respeito dessa busca do pagão no consoante a Deus e a sua palavra. Tomás de Aquino foi questionado em uma ocasião porque parece haver não cristãos que estão à procura de Deus. Quando a Bíblia diz que ninguém busca a Deus, é um estado de não convertidos. Essa é a verdade que Paulo estabelece aqui. Aquino respondeu que vemos as pessoas ao nosso redor que estão fervorosamente, aparentemente, em busca de propósito em suas vidas, buscando a felicidade e a procura de algum alívio da culpa para silenciar as dores da sua consciência, do pecado que pesa em sua consciência. Vemos pessoas à procura de coisas que sabemos que só pode ser encontrada verdadeiramente em Cristo, mas fazemos a suposição gratuita de que porque eles estão buscando os benefícios de Deus, deve ser buscar a Deus, quando que na verdade não. Então muitos pagãos só estão procurando os benefícios advindos de Deus. É isso é o próprio dilema das criaturas caídas. Queremos as coisas que só Deus pode nos dar, mas nós não queremos a Deus. Nós não queremos Ele. Queremos somente os seus benefícios, as suas bênçãos, as suas promessas, mas não queremos o Deus das promessas, o Deus das bênçãos. Queremos a paz, mas não queremos o príncipe da paz. Queremos finalidade, mas não os propósitos soberanos decretados por Deus em sua palavra. Queremos que significa encontrada em nós mesmos. Queremos significado encontrado em nós mesmos, mas não no governo estabelecido de Deus em sua palavra. E nós vemos muitas vezes pessoas desesperadas. Assumimos que elas estão à procura de Deus, mas elas não estão à procura de Deus. Tomás de Aquino diz. Eu sei que, porque Deus diz assim, ninguém busca a Ele, ninguém busca a Deus. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo no versículo 11. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Não há quem, pela sua própria condição caída, como o próprio salmista, ao perceber e ter uma visão profunda do pecado, a ponto de dar a sua própria concepção, no gerar do ventre, já ser gerado em pecado. Como diz Davi no Salmo 51. De que pecar está, literalmente, de que pecar é essa existência, essa oposição existente de nós contra o próprio Deus, nessa inimizade existente entre nós e Deus por causa do pecado. Porque nós continuamente erramos o alvo, isso é pecado. É andar contra a vontade de Deus. Quem diante disso, irmãos, pode bater no peito e dizer que ele pode escapar do julgamento de Deus segundo o seu próprio desempenho, segundo a sua própria obediência? Quem de nós podemos rogar alguma coisa a nós, ao homem? Cale-se toda a boca diante de Deus, e seja todo homem mentiroso, e Deus unicamente justo. Como desesperadamente Paulo foi à procura de Deus. No próprio exemplo do apóstolo Paulo, nós percebemos que ele, a caminho de Damasco, para destruir os seguidores de Jesus. Será ele que estava à procura de Deus? Não sabia ele que o próprio Deus o encontraria a caminho de Damasco e o converteria a ele mesmo e o tornaria seu apóstolo, aquele embaixador da verdade de Cristo. Não há quem busque. Não adianta nós estruturarmos uma igreja, usarmos métodos evangelísticos para agradar o mundo. Vocês percebem que a mensagem dos falsos profetas, como diz João em sua primeira carta, João diz que o mundo os ouve. Aquele sobre quem o espírito do maligno, a quem tem doutrina de demônio, é o mundo que os ouve. São aqueles que não são cristãos. Irmãos, o ímpio, aquele que odeia a Deus por natureza, ele não permanecerá muito tempo sendo exposto à verdade do Evangelho. Ele não tem prazer nisso. Os seus olhos não brilham como a de um crente. Não há beleza na mensagem do Evangelho. Não há beleza em Cristo. Então, ele não consegue, por muito tempo, ser exposto ao Evangelho. Só pode acontecer duas coisas.
Ou ele se rebelará contra Deus e virará as costas, ou ele se dobrará de joelhos e crerá em Deus verdadeiramente, com arrependimento e fé. E é exatamente isso que Paulo está fazendo conosco, deixando-nos calados diante da perfeita lei de Deus, diante desse Deus que é totalmente justo. Ele continua no versículo 12: eles todos se extraviaram. Aqueles que na comunidade cristã, irmãos, foram chamados povo do caminho antes de serem chamados cristãos, é um termo como de escárnio, de chacota, bem como também o próprio nome cristãos também que foi dado aos apóstolos. Atos diz que foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Muitas vezes estava ligado à chacota, ligado, ao escárnio dos discípulos de Cristo. Porque Jesus se identificou como o próprio caminho. Ele diz em João 14,6: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Será que de fato o pagão perdido em seus pecados, ele pode crer nisso? Que Cristo é o único caminho no qual Deus estabeleceu, pela qual o homem possa ser salvo? Se não houver, irmãos, uma intervenção divina, se não houver uma visitação do Espírito Santo em nosso coração, nós permaneceremos diante dessa acusação como condenados. Se não houver um agir do Espírito Santo, uma iluminação em nossa mente, do Espírito Santo de Deus, para compreendermos a sua verdade, para que o seu Evangelho torne a única verdade na qual a nossa alma está bem ancorada, nós estamos perdidos. É isso que Paulo está deixando bem claro aos romanos. Vocês não podem se pautar no desempenho de vocês. Não é pela lei que vocês vão poder ser salvos. E o problema não está na lei, porque ela é santa boa. O problema é vocês, é o pecado que tornou vocês deformados. E é exatamente por meio dessa acusação que Paulo quer nos conduzir à boa notícia, a partir do versículo 21. Mas antes disso, ele deixa-nos calados diante dessa acusação. Paulo conclui esta sessão da acusação dizendo: não há quem faça o bem, não há nenhum sequer no versículo 2. Alguns argumentam, irmãos, que uma coisa é dizer que as pessoas não são justas, mas com certeza você não vai dizer que nenhum pagão nunca faz nada de bom. De alguma forma nós queremos atribuir alguma coisa a nós. E no tocante à salvação, à remissão de pecado, não tem como. Não há como nós, nessa condição de pecadores, dar uma ajudinha para Deus. Não tem como. A salvação é unilateral, por isso que Jonas 2,9 diz: ao Senhor pertence a salvação. É Deus que faz essa boa obra em nosso coração, porque nós somos caídos. Temos os olhos vendados pelo pecado, pela escama do pecado. E muitos, olharam para os soldados que deram a própria vida por seus irmãos na batalha, pelas mães. Os pagãos sacrificaram também seus próprios filhos. Mas isso é o que todo homem comum faz pela graça comum, pelo bem da sua própria nação. Se esse é o padrão de uma boa ação, porque Paulo diz em 1 Coríntios 13 que ainda que eu queime meu corpo, ainda que eu faça sacrifício, explicando ali de uma hipérbole, de um modo exagerado, ainda que eu dê tudo aos pobres, nada seria se não tivesse amor. A palavra amor ali nós poderíamos trocar por Cristo. Nada seria se eu não tivesse Cristo. Não adianta eu queimar meu corpo. Não adianta eu me entregar inteiramente e dar meu corpo. Não, eu vou morrer aqui por alguma causa, pela minha mãe, pelo meu tio. Isso vai fazer com que você receba perdão de pecados. Irmão, se esse é o padrão pelo qual Deus vai julgar nossas ações, então vemos porque Paulo diria que ninguém faz o bem. O jovem rico que se aproximou de Jesus estava muito entusiasmado. Ele interrompeu Jesus e disse: bom mestre, que coisa boa farei para que eu possa ter a vida eterna? Para que de alguma forma eu possa entrar no reino dos céus? Jesus não respondeu assim: você tem que tomar alguma decisão e me seguir. Não. Você percebe a primeira indagação de Cristo? Ele disse: por que tu me chamas bom? Não é que Cristo, de alguma forma,
dá-se a pecaminosidade a ele, porque ele não tinha pecado. Mas já é para ensiná-lo consoante a definição que o homem tem de si mesmo. Por que tu me chama bom? Só há um que é bom e é Deus. Jesus retruca e responde o jovem. Jesus não estava negando a sua impecabilidade e obediência perfeita, mas ele sabia que o jovem não tinha ideia de quem Jesus realmente era. Então Jesus continuou: ninguém é bom senão um que é Deus, mas se você quer entrar na vida, observe os mandamentos. E Jesus nomeou alguns dos 10 mandamentos. O jovem rico achava que ele tinha feito. Todas essas coisas, Senhor, eu tenho feito observar desde a minha juventude, disse Jesus. E Jesus não disse para ele: isso é notável, isso é bom, parabéns por você ser assim. Jesus não responde dessa forma. Você é a primeira pessoa que eu conheci que fez isso. Não responde dessa forma, que manteve todos esses mandamentos desde a sua juventude. Você não precisa de mim, então, sendo assim, já que você pode ser salvo pela sua própria obediência aos mandamentos de Deus. Cristo. Por isso que Paulo diz que se nós retrocedermos a lei, se nós voltarmos para os rudimentos da lei, Cristo morreu em vão. Não há necessidade de um mediador se eu, por mim mesmo, posso me achegar a Deus. Por isso que precisamos de Cristo e por isso que Ele morreu na cruz do Calvário. Nós precisamos de um mediador para ter a vida eterna, para que essa relação entre o pecador e Deus possa ser reatada somente por meio de Cristo. A coisa mais triste sobre esse encontro é que Jesus encontrou um homem que realmente achava que ele era bom. Obviamente, o jovem rico, se ele não estivesse presente para o sermão da montanha, é que Jesus explica com profundidade da importância dos 10 mandamentos. O jovem tinha um entendimento superficial da bondade de Deus, bem como da sua lei. Ele tinha uma definição de si mesmo torta, errada, acerca do seu próprio coração. É tanto que Jesus pediu para que ele abandonasse tudo e depois o seguisse. E o que ele fez? Ele abandonou? A situação demonstrou o que estava no coração dele. E Cristo, ao expor os mandamentos, revelou também o que estava no coração dele. E é exatamente isso que a má notícia, na qual a acusação Paulo coloca diante de nós, é essa: para que gere isso em nosso coração, que ao sermos expostos ao pecado, pela aplicação do Espírito Santo, aplicando a palavra em nosso coração, nós possamos entender a necessidade do Evangelho para nós. No versículo 19 ele continua: ora sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Como que um homem numa situação, numa condição dessa pecaminosa, pode ser salvo pela lei? É impossível, porque pela lei vem somente o pleno conhecimento do pecado. A lei, ela escancara, ela põe para fora aquilo que de fato está em nosso coração. Ela não nos repreende somente de forma externa. Por isso que Jesus condenava os fariseus de sepulcro caiados, de hipócritas, porque por fora religiosamente eram bons delos, mas por dentro estavam cheios de rapina, estavam cheios de pecado. É impossível alguém, pela própria lei, alcançar a redenção, quando que a lei vem somente para revelar o nosso próprio pecado. Quando colocamos essa nossa condição, aqui estamos naturalmente diante do Senhor. Quando a comparamos com o padrão estabelecido por Deus em Sua palavra, nós entramos em desespero. Nós percebemos que estamos perdidos e que se nós deixarmos hoje a nossa vida sem Cristo, nós pereceremos para todo sempre. Por isso que agora Paulo, depois desses 3 capítulos inteiros, nos sufocando sob a pressão da lei de Deus, dessa lei santa que revela o nosso pecado, no versículo 21, que veremos domingo passado, ele diz: mas, aqui é onde Paulo vai concluir a sua argumentação sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo. Após mostrar toda essa pressão da lei,
de como nós estamos sob a lei, sobre o pecado, de como que a lei revela o nosso pecado, de como que nós estamos destituídos da glória de Deus, separados de Deus. Mas Deus trouxe o seu Filho, Cristo, que se esvaziou da sua glória, manifestando a graça de Deus, por meio da sua própria obediência, fez com que nós nos tornássemos também herdeiros da vida eterna, quando cremos nele somente pela fé. Isso é o que muitos escandalizam, porque a salvação é somente pela fé em Cristo. É quando você crê. Não parece ser muito difícil crer, né? Mas você precisa crer em Cristo. Você precisa se entregar a Ele com arrependimento e fé genuína. E Deus começa nos dando primariamente uma descrição e nos acusando diante dele por causa do nosso pecado. Para que quando agora, domingo que vem, se Deus permitir, ao sermos expostos ao Evangelho, a justificação pela fé somente, nós possamos ver a gloriosidade que é o Evangelho. Nós possamos viver de fato uma vida de gratidão diante do Senhor, por tamanha redenção recebida. Amém, meus irmãos? Amém. Que Deus nos ajude, que o nosso coração possa descansar na palavra gloriosa do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos louvar o nosso Deus, mais um cântico.